Mais uma atualização rápida a respeito da guerra na Ucrânia. A situação vai se agravando entre Ucrânia e Rússia, entre Ucrânia e OTAN. Também, na verdade, o Zelensky cobrou os Estados Unidos novamente para que eles tirem as restrições em relação ao uso do armamento que é fornecido para a Ucrânia no território russo. Washington, por sua vez, deu sinais de que os Estados Unidos, frente à OTAN, vão sim dar sinal verde, vão sim tirar as restrições e liberar para que a Ucrânia ataque o território russo. Eles estão estudando, mas tudo indica que sim, eles vão dar o sinal verde para que a Ucrânia ataque onde eles bem entenderem, com armamento fornecido pela OTAN, por exemplo, no território russo a fundo, né? Não somente ali nas regiões de Kursk, Belgorod, não somente ali nas regiões da borda, da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O Vladimir Putin, mais do que depressa, muito ligado e muito preocupado no que está acontecendo, já veio falar a respeito dessa sinalização dos Estados Unidos com a Ucrânia, da ideia, né, de liberar o uso sem restrições do armamento do Ocidente, por exemplo, no território russo, e já disse que isso iria agravar e muito a situação e que se a OTAN, se os Estados Unidos permitissem que a Ucrânia atacassem sem restrições o território russo, isso automaticamente colocaria a Rússia em guerra direta com a OTAN. Realmente a coisa só vai se agravando, só vai escalando, né? Eu quero ler aqui uma matéria que traz mais detalhes e traz mais um pouco do que disse o Vladimir Putin, esse que aparece aqui na tela de vocês, o presidente russo. Primeiro, quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo. Também quero pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Não te custa nada, né? Mas ajuda e muito a divulgação e a continuação do nosso trabalho aqui, que é passar para frente o que vem realmente acontecendo na guerra entre Ucrânia e Rússia, tá? Feito o nosso trato, feito o nosso combinado, o Putin já veio advertir todo mundo aí novamente, né? E novas ameaças, como sempre. O presidente russo Vladimir Putin alertou que se as nações ocidentais permitirem que a Ucrânia use armas de longo alcance para atacar o território russo, mais a fundo, já que eles já vinham usando, né, algum armamento de médio alcance para atingir a Rússia, isso significará que a OTAN estará automaticamente em guerra com o nosso país, prosseguiu o Vladimir Putin. Isso mudaria de forma significativa a própria natureza do conflito. Isso significaria que os países da OTAN, os Estados Unidos, os países europeus como um todo, estariam em guerra direta com a Rússia. Ele disse isso no dia de ontem em uma entrevista em uma das estatais da Rússia, lá as mídias controladas pelo Kremlin lá na Rússia. E prosseguiu. E se for assim, então, tendo em mente a mudança na própria essência desse conflito, tomaremos decisões apropriadas com base nas ameaças que serão criadas para nós, segue o Putin. Aqui ele fala para todo o país, né? Ali é rede nacional. Ele tenta de qualquer forma implantar na opinião pública, na mente dos russos, de que a Rússia está sendo vítima nesse conflito. Ele faz isso desde o início, na verdade, quando começa falando em operação e não invasão, que é o que de fato aconteceu e está acontecendo, quando começa ali falando que vai salvar os próprios ucranianos dos neonazis na Ucrânia, depois quando ele diz que a cultura russa é oprimida na Ucrânia e por isso ele adentra ali com essa operação especial, segundo ele, para salvar a cultura russa. Coisa nenhuma, né? E ele vem tentando implementar, então, na opinião popular, de que a Rússia é vítima.
tanto que tudo que acontece em Kursk, agora com a incursão dos ucranianos no território russo, ele milagrosamente permite que a mídia divulgue. Ele que proibiu até que se falasse a palavra guerra durante esses 2 anos e meio de invasão na mídia, por exemplo, não só na mídia, no país como um todo, a mídia convencional, as mídias independentes, não podia falar guerra, né? E aí quando a Ucrânia respondeu, revidou no território russo, aí pode falar, porque aí é bom para a narrativa de que a Rússia é vítima, de que a Rússia está sendo agredida, que os ucranianos são os malvadões, né? Enfim, e aí os seus comentários vêm antes de uma reunião, depois de uma reunião em Washington, né? Perdão, a reunião acontece agora, sexta-feira, no dia de hoje, né? Ele falou antes da reunião, porque ele já tinha visto que Washington tinha sinalizado, né? Que ia dar o ok. Entre o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, e o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que devem discutir aí a necessidade, né, de dar à Ucrânia o sinal verde para atingir alvos dentro da Rússia, em meio a preocupações crescentes com suas perdas no campo de batalha. Só lembrando que mesmo com a pressão dos ucranianos ali no lado russo, ali em Kursk, avançando, né, atacando também Súdia, Belgorod, várias regiões na fronteira, e não somente Kursk, os russos seguiram avançando, eles seguiram colocando pressão em Donetsk, seguiram colocando pressão no leste da Ucrânia. Eles não pararam para defender ali totalmente o território como os ucranianos esperavam, segundo o próprio comando ucraniano revelou, né? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por sua vez, pediu repetidamente que as restrições fossem retiradas, porque isso estava atrapalhando o avanço. O comando ucraniano disse que se não fossem as restrições, eles já teriam conquistado muito mais território dentro da Rússia por conta da pressão que eles colocariam, né? Mas essas restrições mais ajudam o lado russo do que o lado ucraniano, segundo os comandantes ucranianos, segundo o próprio presidente Volodymyr Zelensky, né? Falando a repórteres a caminho dos Estados Unidos, o Starmer disse: a Rússia iniciou esse conflito. A Rússia invadiu legalmente a Ucrânia. A Rússia pode acabar com esse conflito imediatamente, se assim eles quiserem. A Ucrânia, por sua vez, tem o direito de autodefesa, disse aí então o ministro ucraniano. Ou seja, novas escaladas, né? Novas escaladas. Tudo indica que a Ucrânia, que a OTAN, vai tirar as restrições em algum momento aí da guerra para o uso do seu armamento em território russo. O Putin sabe disso, o Putin sabe que aí já não seria mais tão bom para a narrativa dele. Para a narrativa dele é bom, enquanto os ucranianos estão usando meios convencionais, avançando ali somente na borda, na fronteira, embora que rápido, mas de uma maneira convencional. Daí então ele consegue vender esse peixe para o povo russo, ó, os malvadões nos agredindo, nos invadindo. Caso os ucranianos consigam de fato usar o armamento aí sem restrição no território russo, aí o dano seria muito maior, né? Mais perigoso para o Putin. Então, aí já não cabe ele permitir, por isso, todo esse jogo, toda essa narrativa, e a gente fica aqui se desdobrando para tentar, além de traduzir, decifrar, né, os próximos passos aí. Enfim, vou ficando por aqui. Obrigado pela confiança de quem ficou até o final. Confirma para mim rapidinho, tá? Antes de você sair do vídeo. Deixa o like. Estou inscrito nesse canal, já dei um comentário, um bom dia, um valeu carequinha, já dei aquela força pro carequinha? Se tudo isso já foi confirmado, obrigado mais uma vez. Daqui a pouco eu tô de volta, tá? Tamo junto, valeu.